Olá, alunos! Vamos para a nossa segunda aula de musicalização, onde nós estamos aprendendo sobre o som. Na aula de hoje, nós vamos estudar as propriedades do som. Lembra que nós falamos do som regular e do som irregular, que o som irregular também pode ser chamado de ruído ou barulho. E que os sons regulares tinham propriedades, né? A gente até estudou que as propriedades eram altura, duração, intensidade e timbre. Antes, eu quero dar um aviso. Eu disponibilizei no grupo dos pais do 4º e 5º ano uma pequena apostila e eu gostaria muito que vocês imprimissem para fazer os exercícios, tá? Mas se você não imprimir, também não faz mal. Depois a gente resolve isso, tá bom? Vamos para a nossa primeira propriedade, altura. A altura é a propriedade que possibilita dizer se o som é grave ou agudo. Essa propriedade, ela é bem definida nos animais. Quando você escuta um passarinho, o cantar daquele pássaro é bem agudo, né? Já ouviu um bem-te-vi? Ele faz bem fininho aquele som. Mas quando você escuta um boi mugindo, ele tem um grave, né? Bem grave. Se você escuta um cachorro grande latindo, principalmente quando ele está enfesado, ele tem um latido grave. Um cachorro pequeno, mesmo que ele esteja enfesado, o som do latido dele é agudo, tá? Então, e os humanos? Os humanos, por incrível que pareça, a nossa voz, a gente consegue falar grosso ou falar bem fininho, né? Dependendo do que você estiver querendo fazer. Então, o ser humano ele tem essa propriedade de engrossar a voz, falar bem grosso ou falar bem fininho, entendeu? Então, a altura é isso, é grave e agudo, tá? A segunda propriedade é a duração. É uma propriedade que você consegue, na verdade, manipular se você estiver tocando ou até cantando, né? Ou gritando ou falando. Mas você também percebe essa propriedade nos animais. Tipo, um pintinho, ele pia bem rápido, né? Então, é um som curto. Piu. É um som curto. Mesmo que ele esteja piando muito, piu, 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 mas ele faz som e silêncio várias vezes, né? Pode escutar. Já quando um galo canta, ele tem um som mais prolongado, né? Então, o som, a duração do som, ela pode ser longa ou curta, tá bom? E muitas vezes, quando você escuta uma música, é a duração do som que dá um determinado sentido, tá? Então, quando você começar a escutar músicas, comece
a observar também isso. A gente já falou do grave, do agudo, e agora a gente está falando do longo e do curto, tá? A outra propriedade é a intensidade. Essa daí, ela é bem legal, porque você pode identificar no seu ouvido quando um som é forte ou fraco, né? Quando você escuta tambores tocando com muita vibração, é um som muito forte. Quando você escuta só uma flauta, que tem aquele som suave, delicado, sutil, é um som fraco, né? Muitas vezes, quando a gente está observando a natureza, então a gente vê a folha se mexendo, mas a gente não escuta o barulho daquela folha. Então, aquela folha que está recebendo aquela brisa bem leve, ela não está fazendo muito barulho. Mas quando vai chover, que aquela árvore começa a balançar muito, você consegue ouvir o barulho daquela folha, né? Então, o som é forte ou fraco, tá bom? Vamos para a nossa última propriedade. É importante saber que quando você aumenta ou diminui o som da sua televisão, não é uma característica da intensidade do som, viu? Aquilo é outra ação. Aquilo não é uma característica da classificação do som musical, tá bom? E existe uma unidade de medida, né? Que a gente tem o metro, tem as horas, né? Tem os dias da semana, que são unidades de medida. E o que é que mede o som? O som, ele é medido por decibéis. O singular é decibel. Então, 1 decibel, 2 decibéis, né? 1 decibel é um som com uma intensidade tão fraca que quase a gente não percebe, tá? Então, para que você comece a ouvir um som, este som ele tem que ter mais de 1 decibel. A nossa última propriedade é o timbre, né? Lembre que nós já falamos da altura, da duração, da intensidade e agora nós vamos falar do timbre. E o que é o timbre? O timbre é a característica pela qual a gente distingue ou diferencia o emissor. Se está tocando uma flauta, você diz ou uma flauta. Ou um violino, você percebe um violino. Ah, professora, mas eu ainda não conheço os sons dos instrumentos. Não faz mal, a gente vai aprender. Mas quando a sua mãe lhe chama, você diz, sim, mamãe, você sabe que é a sua mãe. Por que você sabe que é a sua mãe? Pelo timbre da voz dela, não é? Ou quando um gato mia, por que você sabe que é um gato? Porque o timbre do gato é aquele.
Ou o latido de um cachorro é o timbre do cachorro, né? Ou o barulho que o elefante faz, porque é o elefante. Ou porque é um bem-te-vi, ou o sabiá, né? É o timbre. Então, às vezes você pega o celular e atende e você diz, fala fulana. E agora não, né? Porque a gente já até escreve o nome da pessoa na agenda e aparece o nomezinho. Mas quando é um telefone convencional, que você não sabe quem está ligando, que a pessoa diz alô, aí você diz fale fulano. Por que que você sabe? Pelo timbre da pessoa. Ou quando uma pessoa está cantando, você diz, olha, fulano está cantando, né? Ah, é a Ivete Sangalo. Não, é a, é a, é a Lucínia Bastos. Ah, não, esse daí é os Beatles. Por que você sabe? Pelo timbre da voz da pessoa, tá bom? Então, nós já aprendemos que as propriedades do som é altura, que é grave ou agudo, a duração, que é longo ou curto, a intensidade, que é forte ou fraco, e agora o timbre, que é uma característica de cada emissor, né? De cada um que está produzindo aquele timbre. Lá nas suas atividades, eu postei de forma bem divertida a Quinta Sinfonia de Beethoven. Ah, tia, não gosto de música clássica. Gosta sim, tá? Ela está super divertida. Ela foi feita por um youtuber que também é músico. Ele levou 3 meses para sincronizar o vídeo, né, para colocar a Quinta de Beethoven num jogo, né? E você vai conseguir escutar. Muito legal, porque você vai conseguir ouvir sons longos, sons curtos, sons fracos, sons fortes e algumas vezes sons agudos e sons graves, tá? Então, escute, anote. Se você tiver tempo, imprima a apostila que eu disponibilizei lá no grupo dos pais e comece a fazer os exercícios, tá? Um grande abraço, quero que você continue tendo muita música na sua vida e até a próxima aula.